Bom, talvez uma das perguntas que eu mais recebo é como ganhar dinheiro rápido com o Google AdSense. Essa é uma das perguntas que sempre sobressai. Então, o que que eu resolvi fazer aqui? Um passo a passo para você, com toda a estratégia do caminho mais rápido, focando no Google AdSense. Por que que eu estou falando focando? Porque existem várias maneiras de monetização. Eu apresento aqui vários conceitos, site FDF, site Money, blog FDF, enfim, existem vários conceitos dentro de monetização de sites, canais de YouTube, mas eu vou focar aqui exclusivamente no Google AdSense. Então, você quer ganhar em dólar, quer que o Google te paga, essa é a estratégia. Eu estou deixando bem claro aqui que eu estou focando só nessa estratégia. Obviamente, eu vou trazer aqui um conteúdo passo a passo. Então, como você seleciona os nichos, quais nichos que dão mais certo dentro dessa estratégia e como você aplica isso na prática. Então, o vídeo está dividido dessa maneira. Mas antes de eu já te convidar, grupo fixado aqui no primeiro comentário. Semana que vem nós vamos abrir nosso programa de mentoria depois do workshop. É um workshop que acontece 100% gratuito. Vou entregar muito conteúdo de monetização de sites, então vale a pena você participar desse programa. É através dele que você consegue acessar a nossa mentoria. Então, para você ter acesso é no Zoom e eu mando lá nesse grupo do WhatsApp. Então, você tem que estar lá. Se prepara que semana que vem já reserva aí a sua agenda. Terça, quarta e quinta nós vamos dar um conteúdo profundo sobre monetização de sites. Bom, eu atendendo essa perspectiva que eu quero monetizar exclusivamente o Google AdSense, eu quero o caminho mais rápido para isso. Eu acredito que o melhor caminho hoje, dentro de tudo que a gente teve de oscilação de mercado desde 2023 para cá, seja o Google Discover. Por que que eu vou explicar isso? Em 2023, nossa, eu pegava o Google Discover assim, a rodo, era muito gostoso em um determinado nicho. E aí o algoritmo mudou do Google e aí a gente teve muitas oscilações em 2023, 2024 no que se refere a Google Discover, né? Então, estava entregando só portais grandes e aí a gente começa a notar que pequenos sites não estavam tendo tanto impacto. Porém, esse resultado que você está vendo aqui é de um mentorado meu e esse outro resultado é de um outro mentorado meu que começou a pegar Google Discovery. Eu tenho outros players também pegando e eu também olhei para um projeto meu que estava meio parado e começou a pegar Discovery. Eu falei, opa, peraí. E aí eu venho sinalizando aqui, não é o primeiro vídeo, já o segundo, terceiro vídeo, que realmente o Google Discovery deve estar estabilizando. Eu acho que eu tenho falado isso há um mês, pelo menos, um mês a 2 meses mais ou menos, eu devo ter falado sobre esse tipo de assunto aqui, tá? No canal, você que acompanha. Então, na minha opinião, quando o Google Discovery está estável, ou seja, ele está funcionando de forma tranquila, ele é muito interessante porque ele trata-se de conteúdos virais. Deixa eu mostrar aqui o meu celular. Bom, para você acessar o que é o Google Discovery, talvez você nem saiba o que é isso, tem aqui o botão do Chrome e do lado o Gzinho aqui do Google, tá? Esse Gzinho do Google que você está aqui abrindo, quando você clica nele, você vai ver aí vários artigos. Esses artigos, eles são padronizados de acordo com a sua navegação, tá? Então, quando você clica em um, por exemplo, aí clicando em um para você dar uma olhadinha, ó, tem aqui um conteúdo de blog. Esse conteúdo de blog, ele é um conteúdo ao qual você obviamente está vendo que os AdSenses, então aparece os AdSenses nele, mas ele é um formato totalmente diferente, tá? Pode observar que são vários assuntos diversos, né, que nós temos aqui aparecendo. Então, o usuário ele vai clicando e vai direcionando para esse conteúdo. Esse conteúdo normalmente é um conteúdo rápido, tá? Então, bora aqui voltar para minha tela para te explicar melhor. Então, gente, basicamente, o conteúdo Discovery é um conteúdo noticioso, ou seja, tem notícias no meio, mas tem assuntos que envolvem uma grande massa de pessoas. Então, são os conteúdos virais que a gente chama, né? Quando você quer viralizar algum tipo de assunto, tem que atingir uma grande massa. É como a gente estivesse dividindo, assim, para quem conhece um pouco, YouTube, canal Autoridade e YouTube Dark, que normalmente o conceito de Dark é conteúdos virais, né? Esse é o mesmo formato aqui do Google Discover, são conteúdos virais que vão impactar uma grande quantidade de pessoas. É muito interessante porque eu tenho observado que sites pequenos, né, com DA, né, o domínio de autoridade desses sites baixíssimo, está conseguindo pegar Discover. E isso é um ótimo sinal para você que está iniciando. Então, eu vou dar o passo a passo aqui como que você consegue ganhar em dólar utilizando essa estratégia do Google Discover. Bom, mas antes deixa eu te convidar, se inscreve no canal, ativa as notificações, toda semana tem bons vídeos aqui. Então, sem mais demoras, bora compartilhar a tela aqui e mostrar para você uns nichos interessantes. Então, a gente já falou o que que é o Google Discovery, agora a gente vai falar sobre seleção de nicho e aqui eu vou falar todo o passo a passo de como você
vai de fato viralizar dentro do Google Discovery. Então, fica até o final aí. Bom, a gente falando de nichos, eu estou dividindo aqui os nichos complexos e os nichos simples. Jorge, por que nichos complexos? Porque tem mais gente gerando mais conteúdo para essa categoria aqui, então ela tem mais concorrência, tá bom? O Google Discover, diferente do site normal que você vai ranquear ali pela busca do Google, ele seleciona micronichos, muitas vezes palavras específicas. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Às vezes você vai criar um site no conteúdo de tecnologia e tudo que você fala sobre, um exemplo, ChatGPT, ele vai viralizar dentro do seu site. É como eu acredito que o Google pegasse uma grande massa de inventários de conteúdo e falasse assim, ó, esses sites aqui vão falar só de ChatGPT. Não é de inteligência artificial como um todo, é só de ChatGPT. Ah, esses outros aqui vão falar desse outro assunto. Então, eu acredito que o algoritmo faz alguma divisão nesse sentido. Por quê? Quem pega o Google Discover sabe que normalmente você vai pegar um padrão de assuntos. Então, toda vez que você escreve sobre ChatGPT, ele viraliza no Google Discover. Então, é só um exemplo, tá? Essa divisão faz com que você fique muito micronichado. Então, sempre você vai estar em volta ali do ChatGPT, por exemplo. Porém, existem alguns nichos, como estou te falando, que são mais difíceis. Tecnologia, muita gente gera conteúdo. Saúde, muita gente gera conteúdo. E aí a gente está falando de saúde e bem-estar, desde exercícios, bem-estar mental, enfim, a gente está falando vários subnichos disso, né? Viagens também, a gente está falando de guias de destino, dicas, tem muita gente gerando conteúdo. Finanças como um todo e automóveis e mobilidade, que entra carro, moto e assim por diante. Então, esses são os nichos que eu não indicaria você que está querendo começar rápido, ou seja, ter um bom resultado, você vai enfrentar maior concorrência. Se você enfrenta maior concorrência, você tem um pouco mais de dificuldade de emplacar esses assuntos. Jorge, estão todos os nichos aqui? Não, aqui são alguns nichos exemplos, né? Para quem vai participar do nosso programa mais avançado, a gente vai fazer um curso focado só em Google Discovery e vou disponibilizar para todos os meus mentorados. Então lá vai ter um material muito mais completo, tá bom? Agora falando dos nichos que são mais fáceis, ou seja, você tem um pouquinho menos de concorrência, muito talvez ligado à massa mesmo de conteúdo. Então, esses nichos são menos complexos, ou seja, são nichos que eu vejo que são mais fáceis, né? Os blogs entram mais fáceis, que é entretenimento, cultura pop, entra bastante. Aí a gente está falando todo o desdobramento, desde atualização de filmes, séries, músicas, celebridades, enfim, notícias em relação às celebridades, tá? Casa e decoração como um todo, moda e beleza, carreira e produtividade, tá? E aí, esses aqui são os nichos que normalmente tem mais facilidade de emplacar. Jorge, pode mudar? Pode, porque se tiver muita gente focando para ali, realmente tem um impacto. Esse não é o grande problema, é só para você ter essa informação que nichos mais complexos, nichos um pouco mais fáceis, entre aspas, porque obviamente tudo existe uma certa concorrência, tá bom? Então a primeira decisão que você tem que fazer é escolher o nicho. Vamos para a segunda decisão. A segunda decisão é que você obviamente precisa ter um site que seja muito rápido. O Google Discovery, ele de fato pega essa parte de site e ele pega pesado, porque de fato é como se fosse uma rede social. Se você clicar lá no Instagram e demorar para abrir, você acha que você vai abrir? Imagina um site. Então aqui o Core Vitals, que é o código do Google que pega a parte de qualidade do seu site em si, ele é muito mais apurado. Você de fato precisa buscar uma aprovação do Core Vitals, que é isso, que as métricas ali fiquem bonitinhas, tá? Então, se você não sabe muito o que é isso, não vou aprofundar tanto aqui, mas lá no meu workshop eu vou falar sobre isso, tá? Outro ponto importante, o conteúdo, né? O conteúdo ele é um conteúdo diferente, ele é um conteúdo noticioso, né? Então, os títulos são extremamente atrativos, o conteúdo em si não é um conteúdo de 1.500, 2.000 palavras, normalmente ele está falando de 600 palavras, 700 palavras, ali até 1.000 palavras, funcionam bem, porque uma pessoa que está navegando como fosse uma rede social, que o Google descobriu uma rede social do Google, ela não vai ficar ali perdendo muito tempo lendo conteúdo com muita profundidade. Aquele título chamou a atenção e ela vai clicar e quer fazer uma leitura rápida, ela já quer ser muito objetivo, tá? E o terceiro fator é a parte de backlinks, sim. Backlinks também é importante, você precisa ter backlinks dentro do seu projeto, tá? Se esses termos estão um pouco confusos para você, fica tranquilo, que no canal é só você jogar lá backlinks, você vai ter um monte de vídeo falando sobre backlinks. Ah, como que eu faço a parte de site, otimização de site, enfim, tem bastante conteúdo nesse sentido, tá? Então, o que precisa ficar na sua memória agora é que você precisa ter um site rápido, você tem que saber escrever com
conteúdos virais e um conteúdo muito mais objetivo. E a terceira parte é a parte de backlink. Você tem que ter outros sites te indicando. Esses são os três fatores para você viralizar organicamente, tá bom? E agora eu vou falar para você como implementar o Google Discovery dentro da sua operação, como que você deve fazer, porque é a parte de tudo que a gente fala aqui sobre monetização de sites. Realmente é um canal de aquisição diferente, tá? Primeiro ponto é quais são os assuntos que estão agora viralizando. E aí eu tenho outros vídeos aqui falando sobre o Google Discovery. Eu vou deixar para você um final, uma playlist sobre isso, pra você saber escolher esses nichos, e vou resumir bastante aqui agora. Então, em resumo, assuntos que estão aparecendo no seu celular ali dentro do Google Discovery, que estão dentro do seu nicho, são assuntos que estão viralizando nesse momento. Então, por exemplo, agora a gente está prestes a entrar um carnaval mês que vem, né? O carnaval. Então, com certeza, se você trabalha em moda e beleza, você vai ter assuntos relacionados ao carnaval. Porque naquele momento está tendo um hype sobre aquele assunto, né? Então, isso é muito comum. Você vai realmente de acordo com os hypes que vão rolando aí ao longo do tempo. Então, preste atenção nesses pontos que eles são muito relevantes para você aparecer. Então, você precisa estar conectado com os assuntos relevantes, tá? Mas, Jorge, estou começando agora. Como que eu apareço? Então, você escolheu um nicho. Você já sabe que tem que pegar assuntos viralizados. Então, vou deixar uma playlist como você encontra esses assuntos. E o primeiro passo é você fazer um Web Store. Um Web Store, basicamente, é como fosse no Instagram mesmo. Então, aparecendo alguns posts. É mais para você forçar, você falar assim para o Google, eu quero aparecer no Google Discover. E aqui um ponto relevante. Não adianta nada você fazer um Web Store, você ter um site preparado para o Google Discover, se você não está no nicho correto. Então, por exemplo, Jorge, eu peguei o nicho de religião, por exemplo. Normalmente, religião não vai aparecer no Google Discover, apesar de ser um assunto que ele atende uma massa, ele não tende a aparecer muito no Google Discover. Então, você tem que pegar assuntos que estão dentro dessa viralização, tudo bem? Então, cuidado com esse ponto, que é um ponto de atenção. Muita gente escolhe, por exemplo, marketing digital. Marketing digital também não vai aparecer no Google Discover. Muito raramente aparece um assunto de marketing digital. Pelo menos não com tanta intensidade, tá bom? Então, escolher o nicho correto, já começa a fazer um Web Stores. Isso vai falar assim para o Google: Google, eu quero aparecer no Google Discover. Bom, aí é um ponto que eu diria assim de atenção. O Google, ele pode selecionar o seu site como ele não pode selecionar o seu site. Não existe uma coisa assim, um passo a passo, certeza que você vai viralizar no Google Discover. Porém, essas indicações de nicho, essas indicações de você fazer um site já preparado para o Google Discover, ele tende a ir para o Google Discover, tudo bem? Então, estou deixando isso claro para ser o mais honesto possível com você em relação a esse conteúdo. Bom, agora chegou o momento de você escolher os assuntos, né? Antes de eu falar dos assuntos, isso aqui é meu Instagram. Qualquer dúvida sobre monetização de sites, entra lá, pergunta: Jorge, eu quero aprovar meu site, não sei por onde eu começo. Manda lá o site que eu avalio para você também, tem que ser na caixinha, tá bom? Bom, vamos lá, gente. O que que acontece? Você precisa escolher conteúdos virais, né? São conteúdos que estão viralizando, né? Como a gente está falando aqui, e você vai escolher de acordo com os que estão agora mais em alta. Escolheu isso, você vai criar um título muito chamativo. O título e imagem são os mais importantes, porque o que vai fazer a pessoa clicar é o título e a imagem, tá? Isso é muito importante. E fora que esse conteúdo ele precisa ser um conteúdo mais compacto, como nós falamos, de 600 palavras, de 700, 800, no máximo 1000 palavras, tá? As imagens são outros detalhes importantes. A imagem tem que ter 1250 com 650. Isso é um fator determinante para aparecer no Discovery. Então, recapitulando, um bom nicho, você seleciona assuntos que estão em hype, você faz Web Store, você começa a criar conteúdos relevantes, né, fazendo backlinks, tá? Outro ponto muito importante aqui, quem está ficando até o final vai pegar essa dica, o Google Discover, normalmente você cria o conteúdo e ele pega assim 3, 4 dias. O máximo que ele já pegou foram 5 dias. Depois ele faz e cai, né? Porque ele é um conteúdo viral. Ele não é um conteúdo que vai ali tá gerando acesso há anos. Não, vão ser 3, 4 dias. Ele cai esse conteúdo. O acesso dele, a entrega dentro do Discover cai. Então, o engajamento do leitor é muito importante. Então, vamos dizer que você está criando um conteúdo moda e beleza. Se você vai colocar o advertorial logo no início e levar ele, por exemplo, uma compra,
funciona no Google Discover. Agora, se você quiser, por exemplo, poxa, viralizei nesse assunto, nossa, esqueci de colocar o banner. Você vai lá e coloca o banner, essa viralização, às vezes que para 5 ela cai para um, porque é como o Google vê que ele selecionou um artigo e você está tentando manipular. E aí ele derruba a entrega do seu artigo. Então, não pode acontecer alterações quando você começa a pegar o Google Discover. Por que que você acha que, pensando na estratégia de AdSense, esse é um formato mais fácil? Porque, de fato, o Google Discover entrega muitas vezes 5 mil, igual aconteceu com esse meu mentorado, 2 mil, 3 mil, às vezes 30 mil pessoas num único artigo. Você viralizou um único, você pegou 30 mil. E quando você vai ver se você consegue ter uma lógica disso e aplicar de forma correta, você consegue construir um belo site. Por exemplo, tive sites de 500, 700 mil acessos só através do Google Discovery, e conheço pessoas que pegam milhões de acessos no Google Discovery. Então, de fato, é muito interessante essa estratégia do Google Discovery, ela realmente traz uma receita muito interessante e via Google AdSense. E é óbvio, né? Você não vai ficar só pensando depois que você pegou o caminho do Google Discovery só na monetização AdSense. Você vai já colocar um advertorial lá, você vai ganhar via afiliado, vai captar lead, porque você está impactando muita gente, você vai criar a sua própria estrutura, isso vai fazer com que você tenha muito sucesso. Então, o que que eu estou fazendo agora? Estou deixando uma playlist para você sobre Google Discover. Todos os vídeos que eu fiz no Google Discover, estou deixando nessa playlist aqui para você entender profundamente sobre esse assunto. Aqui eu tentei fazer um apanhado geral do Google Discover, mas lá detalhes importantes sobre o Google Discover vão estar nesse vídeo, então vale a pena você maratonar esses vídeos. Espero ter te ajudado. Até o próximo vídeo.